Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas a este espaço dedicado especialmente para a escuta e reflexão do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, quase já encerrando a primeira semana desse tempo comum, tempo litúrgico que nos aproxima do ministério público de Jesus, das manifestações do amor de Deus através de seu Filho amado para com o seu povo. Escutemos o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Meus irmãos e minhas irmãs, é palavra da salvação. Neste dia, a Sagrada Escritura, na narração pela comunidade de Marcos, do Evangelho de Jesus Cristo, nos apresenta uma cena também muito conhecida. Eu até estava aqui me lembrando quando estava ainda na minha catequese de criança, lembro de uma pintura que mostrava esta descida do homem paralítico pelo telhado para que Jesus pudesse fazer o milagre da cura. É muito bonito ver o esforço dos amigos que estavam levando aquele homem, aquele que precisava daquela cura, daquela libertação, da presença de Jesus. Nós podemos ver como a fé verdadeiramente vai mover montanhas. E, com certeza, na figura daqueles 4 homens que desceram, o irmão, pelo telhado, está também o exemplo da comunidade da qual nós participamos, que deve ser aquela que também nos permite encontrarmos com Jesus. Por isso, numa comunidade, deve sempre existir a fraternidade, a partilha, o bem-querer, que todos estejamos na presença de Jesus. Jesus olha para aqueles homens e vê a fé que os fez chegar até ele,
mesmo quebrando, né, as maneiras, as vias que existiam para chegar. Era muita gente, não cabiam pela porta. Mas o desejo de que Jesus pudesse curar aquele amigo fez que todos pudessem chegar mesmo pelo telhado. É assim a nossa fé, meus irmãos, minhas irmãs, que nos leva a caminhos inimagináveis, caminhos que nunca pensamos percorrer, mas que motivados para estarmos na presença de Jesus, somos dispostos, né? Estamos dispostos a percorrer. Diz a Sagrada Escritura, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. O Senhor tem autoridade para perdoar os pecados. Jesus tem autoridade para não somente perdoar os pecados, mas também para nos dar a graça da salvação. Essa que cada um de nós desejamos no mais profundo, no mais íntimo do nosso coração. Olhem, os que estavam aí ficaram admirados, né? Mas veja a posição dos mestres da lei que estavam aí. Eles começaram a se perguntar: e esse homem pode falar assim? Eles não reconheceram Deus. Eles se negaram para contemplar, adorar, acolher o reino de Deus que já estava entre eles. Meus irmãos, minhas irmãs, peçamos a Deus para que através da força do seu Santo Espírito nós tenhamos não somente um olhar aberto à salvação, mas um coração que reflita a alegria do reino dos céus, a alegria de estarmos na presença do Senhor. Jesus soube, né, o que estava se passando pelo coração daqueles mestres da lei, e ele vai dizer: o que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? E aqui Jesus vai manifestar não somente o seu poder, Jesus vai manifestar nesta ação, nesta cena, vai manifestar a sua compaixão, o seu amor, a sua proximidade com os pequeninos, com os necessitados, aqueles atribulados, né? Então, Jesus faz o milagre, faz a cura daquele homem, né? Que também confiou nos seus amigos. É muito bonita essa cena, porque mostra para nós o desejo dos amigos pelo bem do outro. Mostra também a confiança, a humildade daquele que estava precisando da cura, confiando, né, aqueles que o acompanhavam. Que bonito nós também hoje, como comunidade, desejar não somente nós estarmos na presença de Jesus, mas atrair outros irmãos e irmãs que possam ser curados neste dia, através da palavra que chega aos nossos ouvidos e que nos provoca para acreditar, para crer e confiar que Jesus continua curando paralisias. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus cura o paralítico. Jesus restitui as condições físicas daquele homem limitado para ter uma vida social, familiar, normal. Hoje nós podemos também refletir quais são as nossas paralisias que não deixam sermos mais de Deus, comprometermos mais na evangelização, podermos servir não somente a Deus através dos nossos serviços na igreja, na comunidade, seja no trabalho, mas também nós servirmos aos outros, sobretudo aqueles que mais precisam. Meus irmãos, minhas irmãs, o paralítico sai
se levanta, carrega sua cama, provocando em todos uma grande admiração, que louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Que possamos neste dia também louvar ao Senhor por tantos milagres, tantas curas que continuam acontecendo diante dos nossos olhos, mas em tantos outros lugares que às vezes não temos nem ideia. Meus irmãos, minhas irmãs, aqueles mestres da lei não descansaram, não pararam de perseguir Jesus até vê-lo morto. Blasfêmia era para eles, e nós também compreendemos, como insultar Deus, desrespeitar o Senhor. E o castigo no tempo de Jesus, naqueles mestres da lei, era com a morte. Não tinha perdão. Portanto, eles começam a preparar as armadilhas, as perseguições se incrementam contra Jesus. Peçamos ao bom Deus que nós continuemos com esse olhar, com esta alegria de quem reconhece Deus entre nós, de quem confia sua vida, seus projetos a Jesus, Ele que é o nosso caminho, a única verdade e a vida que nós escolhemos, porque é a vida que nos conduz ao céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.